Obrigado, viu, Val? A gente está aqui controlando tudo através de um programa chamado OBS e agora que eu verifiquei que tem dois canais abertos, mas eu creio que agora melhorou e é muito bom, é muito importante a participação de vocês aí para a gente detectar algumas falhas. Obrigado, viu? Deus te bendiga. Portanto, amigos, nós falávamos que aqui nós vamos ter mais detalhes sobre o ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial. A informação relevante aqui a princípio é que Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse capítulo 5 são um único bloco, ok? É um único trecho, única seção literária. Na semana passada, na sexta-feira, nós estudamos especificamente Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, nós vimos, é uma cena, uma visão que João tem do trono de Deus nos céus. Então vai falar como é a adoração a Deus lá no santuário celestial. Então nós vimos em Apocalipse capítulo 4 que o profeta João ele recebe um convite da parte de Jesus para entrar por uma porta. E quando ele entra por essa porta, ele adentra espiritualmente no santuário celestial e ele vê o trono de Deus ali armado e toda uma cena de adoração. E nós vamos ver que o capítulo 5 traz os mesmos elementos do capítulo 4, mas ele traz alguns detalhes que não são vistos no capítulo 4. Observe, por exemplo, que o último verso do capítulo 3 termina dizendo assim: Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, a sessão anterior, capítulo 3, verso 21, vai terminar com uma promessa. E a promessa é que aquele que vencesse iria assentar-se no trono junto com Jesus e também com seu Pai. Então, antes de mostrar como é esse caminho que percorre o vencedor para se assentar no trono, o capítulo 4 e o capítulo 5 vai mostrar como Jesus primeiramente venceu, como ele abriu o caminho da salvação e como ele mesmo também se assentou no trono de Deus. Então nós vemos mais ou menos esse esboço. Apocalipse 4 e 5 mostram o Cristo vencedor e ele se assentando no trono. No capítulo 6, que nós vamos estudar na próxima sexta-feira, se Deus permitir, vai falar sobre os 7 selos. E os selos eles vão descrever a história da igreja cristã, ou seja, esse processo como os filhos de Deus, eles vencem essa vida e como eles podem, assim, dessa maneira, compartilhar com o trono de Deus. Finalmente, no capítulo 7, nós vemos a concretização da promessa. É a visão dos 144 mil ali no trono de Deus. Então, amigos, nós percebemos que, muito embora seja uma única unidade literária, o capítulo 4 e 5, um único bloco, eles têm diferenças. Nós vimos na sexta-feira passada que em Apocalipse capítulo 4 existe um foco, existe algo no centro, é o trono. O trono de Deus e Deus o Pai assentado nele. E também existe ali uma descrição geral da adoração a Deus. Como é a cena cotidiana de adoração nos céus? Nós vemos isso em Apocalipse capítulo 4. Agora observe como em Apocalipse capítulo 5 existe mais detalhes. Existe uma precisão maior. Note que em Apocalipse capítulo 5 o foco não é basicamente o trono, mas agora é Cristo, o Cordeiro, que venceu e se assenta nesse trono. E você observa também aí pelo slide que em Apocalipse capítulo 5 existe a descrição de um evento específico, a entronização de Cristo. Então o capítulo 4 ele é mais generalista sobre a adoração a Deus e o capítulo 5 vai descrever um evento específico. A gente vai ver esses detalhes a partir desse momento. Então aqui está o primeiro verso. Apocalipse capítulo 5, verso 1 diz: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. A primeira informação importante que eu preciso trazer para vocês é que
Basicamente, todas as traduções traduzem dessa maneira, que João ele viu na mão direita de Deus o Pai um livro escrito por dentro e por fora e que estava selado. Mas você sabia que no idioma original não aparece o termo mão? Não aparece. O que está escrito no idioma grego é: eu vi à destra, ou seja, à direita daquele que está sentado no trono, um livro. Então, a imagem mais específica, mais correta que nós temos da Bíblia não é que o rolo do livro, o livro selado, estava na mão de Deus o Pai. Não, ele estava à destra do Pai. Onde? No trono. Então, a imagem que nós temos aqui é desse livro selado em cima do trono, no lado direito de Deus, o Pai. Então nós vamos ver que Cristo, o Cordeiro, se aproxima, ele toma esse livro selado. E qual é o significado disso? Ele vai para o lugar do livro, ou seja, ele troca de lugar, ele assume o lugar do livro, ou seja, ele se assenta no trono, ok? Então, amigos, às vezes nós temos um pouco de dificuldade de imaginar Deus o Pai assentado num trono e Cristo o Cordeiro se assentando junto com Deus o Pai no mesmo trono. Isso por quê? Porque quando nós pensamos em trono, nós imaginamos essa cena aqui. Nós imaginamos um trono solitário. Esse é um trono inglês, o trono da monarquia inglesa, solitário. Mas o trono de Israel, o trono do Antigo Testamento, ele não era como uma poltrona, ele estava mais para uma espécie de sofá, ou seja, cabia mais de uma pessoa ali. Você vai notar, por exemplo, um episódio lá no livro de 1 Reis, onde Batseba, mãe de Salomão, vai até Salomão para conversar sobre Adonias, etc. E Salomão chama ela para sentar-se aonde? À sua direita, no seu trono, uma espécie de sofá amplo, grande. Então, assentar-se do lado direito do rei indicava a posição de mais alta honra possível ali no reino, no reinado daquele monarca. Então, aqui nós temos uma imagem do rolo de Apocalipse capítulo 5, se assemelhando a pelo menos duas coisas. Nós temos Êxodo capítulo 32, quando descreve as duas tábuas dos mandamentos, como elas eram, escritas na parte de trás e também na frente. Você se recorda na nossa leitura que esse livro, no formato de rolo, ele estava escrito tanto por fora como por dentro, a semelhança das tábuas dos mandamentos. E também esse livro, esse rolo de Apocalipse capítulo 5, se assemelha muito a uma visão de Ezequiel capítulo 2, verso 9 e verso 10. Depois dá uma olhadinha em Ezequiel capítulo 2, o capítulo 3 também tem umas imagens de Apocalipse capítulo 10 muito fortes ali. A imagem também de um rolo, de um livro que estava escrito tanto por fora como por dentro. Então, a indicação das imagens do Antigo Testamento sobre Apocalipse capítulo 5 é que esse livro selado que o Cordeiro de Deus, que Cristo toma em suas mãos, parece se referir a duas coisas. Existe um contexto da aliança de Deus ali com o seu povo, não é isso? Uma referência aos mandamentos, e parece existir também uma espécie de revelação profética, à semelhança de Ezequiel capítulo 2. Eu quero chamar a sua atenção agora para a descrição que Ellen White dá ao conteúdo desse livro. Está na carta 65 do ano de 1898. O que Ellen White diz que estava ali escrito nesse rolo, nesse livro selado com 7 selos? Ela diz: ali, em sua mão aberta, estava o livro, o rolo da história das providências de Deus, a história profética das nações e da Igreja. Nele estavam contidas as declarações divinas, a sua autoridade, os seus mandamentos, as suas leis, todo o conselho simbólico do Eterno e a história de todos os poderes dominantes nas nações. Na linguagem simbólica,
continha-se a influência de todas as nações, línguas e pessoas desde o início da história da Terra até o seu fim. Olha que descrição interessante. Ela vai dizer que o conteúdo do livro selado com 7 selos, que aparece em Apocalipse capítulo 5, representa a história humana e as providências de Deus para salvar o ser humano. Então nós podemos dizer que de forma simbólica esse livro com 7 selos representa o plano da salvação de Deus. A maneira como Deus foi atuando ao longo da história para que o seu propósito de salvar a raça humana caída fosse concretizado, assim acontecesse. Então é importante apontar para esse momento aqui. Algumas pessoas dizem que Apocalipse capítulo 5 se referem a uma cena de juízo, porque diz que o livro ele é aberto. Mas você vai perceber que o livro ele não é aberto em Apocalipse capítulo 5, porque ele tem quantos selos? 7 selos. Então, um selo é aberto por vez, a partir do capítulo 6, e então nós vamos ver que o livro ele só pode ser aberto depois que todos os selos fossem rompidos. Então, basicamente, o livro só vai se abrir na volta de Cristo, ali na 7ª trombeta, quando o mistério de Deus fosse assim revelado, tá bom? Então a ideia de juízo em Apocalipse capítulo 5, juízo investigativo em 1844, aqui fica descartado. Bom, esse é apenas o primeiro verso. Nós vemos então a partir do versículo 2, verso 2, 3 e 4, uma certa tensão, um certo drama. O que acontece? O verso 2 diz: Eu vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Existe uma exclamação no verso 2. Quem é digno? Quem é que pode abrir esse livro que está no trono de Deus à direita do Pai? Nós vemos no verso 3 que não existia ninguém digno. Nem no céu, nem na terra, em qualquer lugar no universo, não existia uma única pessoa que poderia tomar esse livro. E nós vemos aqui um detalhe muito importante. Quando fala sobre dignidade, o capítulo 4 ele enfatiza muito a dignidade de Deus como o único que é digno, especialmente de adoração. Capítulo 4, verso 11 diz: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Capítulo 4 existe uma ênfase na dignidade que pertence unicamente a Deus. No capítulo 5 diz: Quem é digno? Então a indicação, a pista que nós temos aqui é: a pessoa que pode abrir esse livro selado é uma pessoa que tem que ter as mesmas qualidades de Deus o Pai, ou seja, tem que ser divino. Então João, ele chora porque ele não vê ninguém com essa capacidade ali. E então, no verso 5 do capítulo 5, é dito o seguinte: Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então um dos 24 anciãos se aproxima de João e diz: Olha, não chore mais. Existe alguém que é digno, uma pessoa que tem qualidades divinas e tem mais que isso até, o sangue do Cordeiro. E vai falar que essa pessoa tem 2 títulos aqui: Leão da tribo de Judá e também a raiz de Davi. São 2 títulos messiânicos, 2 títulos que aparecem no Antigo Testamento se referindo ao Messias, ao Salvador, a Jesus que viria para salvar a humanidade. Gênesis capítulo 49, nas bênçãos ali que Jacó dá a seus filhos, ele se refere a Judá justamente como um leão. Um leãozinho aqui, como está escrito, Gênesis 49, versículo 9. O leão da tribo de Judá.
E essa expressão, a raiz de Davi, ela está muito presente no livro dos profetas Isaías, Jeremias, Zacarias também fala muito no sentido de renovo, de rebento, raiz da parte de Davi. Então, segundo a tradição judaica, depois que o povo se afastou de Deus, especialmente os reis de Judá abandonaram o Senhor, a linhagem de Davi dos reis foi cortada. Então Deus suscitaria um renovo, um rebento, puxaria da raiz um novo descendente de Davi que reinaria e então continuaria a linhagem dos reis de Davi. Você lembra daquela aliança que Deus fez com Davi, de que nunca faltaria reis ali em Jerusalém da sua descendência. Então, um dos 24 anciãos chama a atenção de João para o fato de que o leão da tribo de Judá venceu e também a raiz de Davi. Então, essa é uma cena muito curiosa, porque João, o profeta, ele se volta para ver o leão, mas ao invés de ver um leão, ele vê outro animal. Ele vê um cordeiro. O verso 6 fala o seguinte: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Então, existem 2 imagens associadas a Cristo. No verso 5, ele é chamado de o leão da tribo de Judá. No verso 6, ele é chamado de o cordeiro, um cordeiro como tendo sido morto. Então, essas 2 imagens parecem se referir a Cristo. De que forma? O leão parece se referir àquilo que Jesus ele conquistou. Ou seja, o seu feito poderoso, a sua bravura, o leão, o animal mais nobre. Mas nós vemos aqui no cordeiro não o que ele fez, mas como ele fez, como ele foi vencedor, como ele realizou essa grande façanha, sendo um cordeiro que foi imolado, que foi morto. Nós temos mais descrições desse cordeiro. Diz que ele tem 7 chifres e ele também tem, 7 chifres e que ele também tem 7 olhos. Eu já mencionei no estudo das 7 igrejas que o número 7 na Bíblia, especialmente aqui no Apocalipse, representa algo completo, algo inteiro, a sua inteireza. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, diz que Deus criou todas as coisas em quantos dias? 7. A semana representa a inteireza da criação de Deus. Então, 7 envolve algo completo, inteiro, cheio, pleno. E chifre, evidentemente, se refere a poder. Essa é uma imagem muito presente também no livro de Daniel. Então, fala de 7 chifres, ou seja, o cordeiro que tem todo o poder. Uma referência à sua onipotência. E 7 olhos, os olhos, uma referência à inteligência, a discernimento. 7, algo inteiro, completo, pleno, ou seja, a sua onisciência. O cordeiro, muito embora pareça fragilizado, porque ele foi imolado, ele é onipotente e ele também é onisciente. Essa é a imagem de Cristo que o profeta João ele tem. Então, o que tudo isso significa? Isso, como mencionei, ou como tenho mencionado, é uma representação da entronização de Cristo no santuário celestial. Veja o paralelo disso no Antigo Testamento. Você se recorda que Deus libertou Israel do Egito e se tornou então o Senhor, o Salvador de Israel e o seu rei. O rei de Israel era Deus, é o que nós chamamos de uma teocracia. Hoje nós vivemos numa democracia, ou seja, nós temos o domínio, o poder do povo, mas Israel era um domínio de Deus, uma teocracia. Deus é o rei. Mas nós sabemos aqui, relatado em 1 Samuel capítulo 8, que o povo pediu a monarquia, pediu que Deus permitisse um rei para governar sobre eles. O profeta Samuel, na ocasião, ficou entristecido, chateado, e Deus disse: olha, eles não estão se voltando contra você,
eles estão se voltando contra mim, eles me rejeitaram. Mas Deus mesmo assim permitiu o reinado. E o primeiro rei foi Saul, e nós vimos então o desastre que foi. Pois bem, mesmo tendo permitido um rei humano no trono de Israel, existiam algumas condições para o rei reinar. Nós vemos aqui em Deuteronômio capítulo 17 o seguinte: também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado dessa lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então Deus permite a monarquia, a presença de um rei em Israel, mas ele dá uma receita. Qual é essa receita? O rei ele deveria providenciar para ele uma cópia do livro da lei. Possivelmente aqui o livro de Deuteronômio, que é um resumo das leis de Deus a Israel. Não apenas deveria ter uma cópia, lembre-se que na época não existia impressão, era manuscrito, ele deveria ter o rei esse livro junto dele no seu trono e deveria ler todos os dias nesse livro. Então a capacidade de um rei de Israel, de ser um bom governante, de ser um bom direcionador para o povo de Israel, era justamente a sua capacidade de ter conexão, comunhão com o livro da lei e conhecer a vontade de Deus e aplicar no seu governo, na sua administração, mediante o povo, ou diante do povo. Ok, então nós diríamos que esse livro da lei em formato de rolo seria uma espécie de cetro. A capacidade de governar do rei de Israel dependia de obedecer à lei. Então você vai observar nas crônicas dos reis de Israel que sempre que um rei de Israel ele ia bem, o que acontecia era porque ele estava estudando e se detinha na lei do Senhor. Mas quando um rei era mau, a primeira coisa que a Bíblia diz, ele abandonou a lei do Senhor. Ou seja, ele não tinha mais o hábito de ler o livro que Deus prescreveu para o rei. Então aqui nós temos uma imagem, nós temos a nação de Israel e nós temos a imagem de Deus. Deus continuava sendo o rei de Israel, mas agora existia um rei humano, uma espécie de corregente que estaria do seu lado. Vocês percebem agora qual é a imagem? O rei humano, por exemplo, Saul ou Davi, os demais reis, eles eram corregentes com o verdadeiro rei de Israel, que era quem? Deus, ok? Então existia essa parceria do rei humano com o verdadeiro rei, o Senhor Deus, sobre Israel. Nós temos uma imagem, então, da entronização de um dos reis de Israel, aqui Joás, ainda muito novo, criança, ele foi entronizado. Segundo Reis, capítulo 11, verso 12, diz: Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu, olha aqui, o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e o ungiram e bateram palmas e gritaram: Viva o rei! Então, assim que Joás estava apto para ser rei, ele foi coroado, uma coroa foi colocada sobre sua cabeça e o livro da lei, o livro do testemunho, foi dado a ele. Então nós temos várias imagens, que deu uma travadinha, mas eu creio que está ok agora. Várias imagens do rei sendo entronizado no Antigo Testamento. Essa é muito interessante porque logo depois que o rei ele toma a coroa e ele toma o livro do testemunho, o que acontece? Aclamações vivas para o novo rei. Então o rei ele era reconhecido como autoridade depois que ele tomou em suas mãos. Assim ele estava apto a reinar. Então essa imagem nós vemos de maneira muito clara em Apocalipse capítulo 5, porque diz que o cordeiro ele toma
o livro que estava no trono, e quando ele toma o livro selado, o que acontece? Aclamações e vivas por todos os seres celestiais, os 24 anciãos, todo o universo aclama a Jesus, porque ele agora reina. Essa é a imagem. Amigos, eu sei que vocês estão assustados aí com essa imagem, porque tem muita coisa escrita. Mas assim, eu achei tão impressionante o que Ellen White fala sobre o que acontece depois que Jesus sobe aos céus, a sua entronização, que eu fiz questão de colocar aqui para fazer uma leitura, tá bom? Dê asas à sua imaginação e veja com que vivacidade, com que vividez Ellen White descreve a chegada de Jesus aos céus depois da sua ascensão. Diz assim: todo o céu estava esperando para saudar o Salvador à sua chegada às cortes celestiais. Ao ascender, abriu ele o caminho, e a multidão de cativos libertos à sua ressurreição o seguiu. A hoste celestial, com brados de alegria e aclamações de louvor e cântico celestial, tomava parte na jubilosa comitiva. Ao aproximar-se da cidade de Deus, cantam, como em desafio, os anjos que compõem o séquito. E eles cantam o Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Jubilosamente respondem as sentinelas de guarda: quem é este Rei da Glória? Isto dizem elas, não porque não saibam quem ele é, mas porque querem ouvir a resposta de exaltado louvor. Aí vem a resposta: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Novamente se faz ouvir o desafio: quem é este Rei da Glória? Pois os anjos nunca se cansam de ouvir o seu nome ser exaltado. E os anjos da escolta respondem: o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Então se abrem de par em par as portas da cidade de Deus, e a angélica multidão entra por elas. Enquanto a música prorrompe em arrebatadora melodia, ali está o trono, e ao seu redor o arco-íris da promessa. Ali estão querubins e serafins, os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus, os representantes dos mundos não caídos, acham-se congregados. Todos estavam ali. O conselho celestial perante o qual Lúcifer acusara a Deus e a seu filho, os representantes daqueles reinos imaculados sobre os quais Satanás pensara estabelecer seu domínio, todos ali estão para dar as boas-vindas ao Redentor. As boas-vindas ao Redentor. Estão ansiosos por celebrar-lhe o triunfo e glorificar o seu rei. Mas ele os detém, Jesus os detém com um gesto. Ainda não. Não pode receber a coroa de glória e as vestes reais. Entra à presença do Pai. Mostra a fronte ferida, o atingido flanco, ou seja, a sua lateral, os dilacerados pés. Ergue as mãos que apresentam os vestígios dos cravos, aponta para os sinais de seu triunfo, apresenta a Deus o molho movido, aqueles ressuscitados com ele como representantes da grande multidão que há de sair do sepulcro por ocasião de sua segunda vinda. Aproxima-se do Pai, em quem há alegria, a cada pecador que se arrepende, que sobre ele se regozija com júbilo. Antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se haviam unido num concerto para redimir o homem. Se ele fosse vencido por Satanás, haviam-se dado as mãos num solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da raça humana. Esse compromisso cumprira Cristo quando sobre a cruz soltara o brado: está consumado. Dirigira-se ao Pai, o pacto fora plenamente satisfeito. Agora ele declara: Pai, está consumado. Fiz, ó meu Deus, a tua vontade, concluí a obra da redenção. Se a tua justiça está satisfeita, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo.
Ouve-se a voz de Deus proclamando que a justiça está satisfeita, está vencido Satanás. Os filhos de Cristo que lutam e se afadigam na terra são agradáveis no amado. Perante os anjos celestiais e os representantes dos mundos não caídos são declarados justificados. Onde ele está, ali estará a sua igreja. A misericórdia e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijaram. Os braços do Pai circundam o Filho e é dada a ordem, e todos os anjos de Deus o adorem. Com inexprimível alegria, governadores, principados e potestades reconhecem a supremacia do príncipe da vida. A hoste dos anjos prostra-se perante ele, ao passo que enche todas as cortes celestiais a alegre aclamação. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Hinos de triunfo misturam-se com as músicas das harpas angélicas, de maneira que o céu parece transbordar de júbilo e louvor. O amor venceu. Achou-se a perdida, ou seja, a ovelha perdida. O céu ressoa com altissonantes vozes que proclamam ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. A imagem aqui, amigos e irmãos, é belíssima. Nós temos Cristo ascendendo aos céus e junto com Cristo nós vemos alguns que ressuscitaram. Nós vimos também que em Apocalipse capítulo 4, os 24 anciãos são representantes desse grupo, que ressuscita. Então, amigos, nós vemos aqui Cristo comparecendo diante do Pai, sendo reconhecido como Rei diante de todo o universo. E aqui nós temos a cena justamente de Apocalipse capítulo 5. Veja a citação que Ellen White faz dessa passagem. Então, basicamente, o que é que está acontecendo aqui? Adão, ele vendeu de graça o domínio desse planeta. Então, o domínio que Deus deu a Adão, sem pecado, foi transferido para Satanás. Adão deu de mão beijada para Satanás por causa da desobediência. E então entra em cena o Cordeiro de Deus, o nosso Cristo, que venceu essa batalha, que recupera aquilo que estava perdido e assim nos dá oportunidade de sermos salvos. Ele é entronizado como verdadeiro e legítimo rei desse planeta e também do universo. Ele retoma o lugar que sempre teve por toda a eternidade. E aqui, então, dessa maneira, ele pode agora desenvolver o plano da salvação. Você percebe? Então, a partir desse momento, nós temos a imagem dos 7 selos, ou seja, como vai ser a história da pregação do Evangelho, a conversão de pessoas e a formação de uma igreja que vai aguardar o retorno de seu Salvador e também Senhor. Amigos, nós temos então aqui, finalmente, que o nosso tempo já está um pouco avançado, a cena do Pentecostes. O Pentecostes, como acontece lá em Atos capítulo 2, coincide justamente com esse momento da entronização de Cristo no santuário celestial. Cristo é entronizado, é reconhecido como rei e o santuário celestial é inaugurado também, a função sacerdotal de Cristo. Apocalipse capítulo 5, verso 6 diz, nós já lemos esse trecho. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, e aqui está a informação relevante, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. 7, símbolo da plenitude. O Espírito de Deus em sua plenitude, ele é enviado por onde? Por toda a terra, ele é derramado sobre a terra. E é importante verificar aqui o posicionamento do Espírito Santo desde o início do livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, você vai observar aqui na segunda parte, identifica os 7 espíritos, ou seja, o Espírito em sua plenitude que se acha diante do trono. Ou seja, em Apocalipse capítulo 1, o Espírito de Deus está diante do trono. No capítulo 4, que nós vimos sexta-feira passada,
menciona mais uma vez que diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, mais uma vez, o Espírito Santo, ele é retratado como estando diante do trono de Deus. Aí, quando nós chegamos ao capítulo 5, quando Cristo ele toma o rolo, o Espírito Santo, então, ele é enviado por toda a terra. E então acontece tudo aquilo que nós conhecemos a partir do livro de Atos, capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo. Então aqui nós vemos em João capítulo 7, verso 39, Jesus explicando essa questão. Jesus diz: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda, preste bem atenção, glorificado. Ou seja, o Espírito Santo ele foi enviado depois da glorificação de Cristo, depois da sua entronização. O Espírito ele é derramado sobre toda a terra e habilita a igreja a pregar o Evangelho, a anunciar que o noivo vai voltar, a anunciar que o Salvador virá. E então, finalmente, Atos capítulo 2, nós vemos a descrição que Pedro faz desse evento. Atos capítulo 2, verso 32 diz: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, dom de línguas no caso. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e também Cristo. Então, amigos, Pedro aqui também é instruído pelo Espírito de Deus, pelo próprio Cristo, na sua convivência de 3 anos e meio, ele sabe exatamente o que está acontecendo ali. Cristo é glorificado, ele é colocado à destra de Deus o Pai, e então o Espírito Santo é derramado, habilitando a igreja à pregação do Evangelho. Fantástico, não, amigos? Então a gente começa a perceber como alguns detalhes do Novo Testamento, eles começam a ganhar mais sentido a partir desses detalhes que o livro do Apocalipse lança para todos nós. Então, em suma, o que nós vimos hoje? Apocalipse capítulo 5 relata um evento histórico que aconteceu no dia de Pentecostes, ali 7 semanas depois da morte de Cristo, conforme diz o próprio livro de Atos, e também demonstram as festas de Israel. Cristo ele é entronizado, o santuário celestial é inaugurado e agora o Evangelho pode avançar com toda a força para que o máximo de pessoas sejam reunidas para esse grande reencontro com o Senhor e Salvador. Emocionante, não? Saber que Cristo planejou com antecedência todos esses detalhes, que Ele está no controle das coisas e mesmo nesse momento da pandemia, num cenário de tantas incertezas no mundo, em nosso Brasil, em nosso estado, em nossas cidades, Deus está no controle de todas as coisas. Então somente confiemos nele. Amigos, nós vamos, se Deus permitir, na próxima sexta-feira, continuar o estudo agora a partir de Apocalipse capítulo 6, os 7 selos. Qual é o significado dos 7 selos? Nós vamos, com a bênção de Deus e com a ajuda do seu Espírito, entender mais esse tema. Estamos acompanhando aqui no chat, a princípio não tem nenhuma dúvida, pelo menos não foi colocada aqui, mas se tiver, amigos, nós podemos responder mais adiante, podemos fazer um vídeo extra com perguntas e respostas, e que Deus seja bendito na vida de todos nós. Tenhamos um bom restante de sábado e abençoemos outras pessoas com esse conhecimento agora que Deus nos tem dado.
Um bom restante de sábado para todos vocês, um bom descanso e para aqueles que pertencem aqui ao distrito de Itaquara e também você que está acompanhando de longe, poderá acompanhar uma semana de oração online que vai começar amanhã, sábado, dia 18, a partir das 9h20 da manhã, teremos a escola sabatina e depois a partir das 10, o pastor João Cláudio, homem de Deus, irá então ministrar a palavra sobre consagração a Deus, prioridade a partir do livro de Levítico. Então vale a pena chegar junto nessa programação, tanto aqui nesse canal no YouTube, quanto também no Facebook. Que Deus bendiga a todos nós. Um forte abraço para todos.